prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 2 do livro 4. E agora vamos ao item 13 do material didático, página 36 do nosso livro, que diz: Zwinglio e os protestantes convertidos ao anabatismo. Bom, o que nós vamos encontrar nesse período da história? Alguns católicos se convertendo ao anabatismo e alguns protestantes também se convertendo ao anabatismo. Alguns se convertendo de fato e outros com uma pseudo-conversão, né? Então vai surgir um período de problemas. Nós sabemos que pode existir até entre os santos de Deus que eles venham a errar, né? Ok? Então eu coloquei aí a data 1522 da era cristã. Vou falar um pouco sobre esse Zwinglio, que é um personagem importante. Ele era um padre católico na Suíça, discípulo de Erasmo de Roterdã e simpatizante da reforma iniciada por Lutero. Lembre-se, Erasmo de Roterdã, ele é um humanista, tá ok? Ele pode ser considerado um filósofo. Ele se considerava católico, porque todos se diziam católicos, né? Mas ele é um humanista e ele era o grande mestre de todas essas pessoas. Ele influenciou Lutero. O comentário prossegue. Os magistrados suíços apoiaram Zwinglio, pois viram uma grande chance de se livrarem do domínio católico. O governo protestante estabelecido em Zurique trocou o latim pelo alemão nas missas e aboliu o celibato. A Suíça era dividida em 10 regiões, 5 adotaram o protestantismo e 5 mantiveram o catolicismo. Também eram chamados de cantões, que eu falei para vocês em alguns outros momentos, né? Bom, então ele está implantando a reforma, fazendo com que propondo que a Suíça se separe da Igreja Católica. Nesse país viviam muitos anabatistas, ok? E Zwinglio vai até debater com eles, então é interessante num determinado momento, só que ele vai decidir matar os anabatistas, né? O comentário prossegue. Na Suíça, o tema batismo de recém-nascido era muito discutido, principalmente com os companheiros de reforma de Zwinglio, né? Então vou colocar um exemplo aí da citação de um historiador que ele fala sobre esses debates entre Zwinglio e anabatistas, pessoas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Ele diz: em 17 de janeiro de 1525, uma disputa entre Zwinglio e os que se opõem ao batismo infantil foi realizada em Zurique, ante o conselho da cidade. A decisão não demorou muito a chegar. No dia seguinte, 18 de janeiro de 1525, né, o conselho decretou que todos os bebês devem ser batizados no prazo de 8 dias após o nascimento, e aqueles que não batizam seus filhos seriam banidos da cidade. Um outro decreto de 21 de janeiro proibiu todos os adversários do batismo infantil a reunir-se ou falar em público. Ou seja, igrejas anabatistas não teriam mais liberdade para pregar o evangelho na Suíça. Na verdade, essa perseguição já existia dos católicos, mas agora os protestantes que se estabelecem na Suíça, eles falam o seguinte: nós não vamos dar liberdade para vocês. É isso que está sendo descrito aqui. E vocês verão aí nos anos seguintes que vai ser isso mesmo, né? Ou seja, nós estamos vendo que a Igreja de Jesus ela continua sofrendo na história. Quando Jesus Cristo disse que nós seríamos levados diante dos reis, né, diante dos soberanos, que nós não deveríamos nos preocupar sobre o que deveríamos falar, mas que nós seríamos perseguidos, expulsos das sinagogas, tudo. Esse momento aqui da história continua existindo. Existiam aqui centenas de milhares de cristãos, só que viviam escondidos, tá ok? Porque eles eram perseguidos pelo catolicismo. Agora, o que aconteceu? O protestantismo se estabeleceu numa parte da Suíça. Na parte católica, ele continuava sendo perseguido porque era considerado
heresia, né? Era considerada seita. Tinha que ser queimada em fogueira. Mas na Suíça protestante, os anabatistas tiveram esperança de que eles mudassem a atitude, ok? Não, imediatamente eles fizeram uma lei dizendo que eles tinham que batizar seus filhos ou então seriam banidos da cidade, ok? E eles estavam proibidos de reunir-se ou falar em público. A igreja anabatista, então, não podia funcionar na Suíça. Tinha que continuar vivendo escondida nas montanhas, porque nas cidades eles não vão poder. O que vai acontecer? Vai acontecer que alguns protestantes, discípulos de Zwinglio, vão começar a concordar com os anabatistas. E essas pessoas que não viviam no campo, viviam na cidade, que tinham se formado já em faculdades católicas, quando eles discordam de Zwinglio, eles ficam pregando na cidade, eles não vão para o campo. E esses, então, serão alguns martirizados, ok? O comentário prossegue. Em 1525, Zwinglio produziu a obra Comentários sobre a Verdadeira e a Falsa Religião. Nessa obra, ele, no caso, defende essa religião que ele está iniciando agora, ok? Ou seja, o protestantismo, eles não chamam de luteranismo, mas eles querem chamar de igreja cristã e evangélica. O próprio Lutero usava o termo evangélico. Hoje nós usamos evangélicos praticamente para descrever os anabatistas, ou seja, as igrejas que não batizam crianças, ok? O comentário prossegue. Alguns protestantes que se reuniam com Zwinglio decidiram por buscar o verdadeiro batismo cristão, desprezando o batismo que receberam quando criança na Igreja Católica. Um documento redigido por um dos participantes da reunião que decidiu pelo abandono do batismo de recém-nascido, chamado George Blaurock, relata. Então, olha só que interessante, que eu vou mostrar para vocês agora, um texto, de uma obra que ela conta exatamente a história dos anabatistas. Esse é o título do livro, tá ok? De William Stepp, que conta a história dos anabatistas. E ele traz um documento dessa época, relatando, em 1525, esses protestantes que começam a se converter ao anabatismo. Alguns vão cometer o erro de se autobatizar, ou alguém que não tinha recebido o batismo verdadeiro, ele começar a batizar outro. E esse ponto é errado, mas eles estão buscando uma saída para encontrar a doutrina verdadeira. O historiador diz: e aconteceu que estavam todos reunidos, 21 de janeiro de 1525, até que a ansiedade tomou conta deles. Sim, estavam muito angustiados. Imediatamente começaram a dobrar seus joelhos perante o Deus Altíssimo do céu e clamaram a Ele como instrutor de corações e oraram a Ele para que lhes revelasse sua divina vontade e para que lhes mostrasse misericórdia. Não foram motivados por carne e sangue, muito menos pela iniciativa humana, porquanto sabiam bem o que teriam de padecer por isso. Ou seja, o que esse historiador anabatista está dizendo? Eles sabiam que eles seriam perseguidos, porque os anabatistas eram perseguidos e queimados na Europa, quando eram encontrados, E prossegue o comentário. Ele vai citar agora 2 homens que vão se tornar anabatista, Ele diz: depois da oração, George, da casa de Jacó, ficou em pé e suplicou a Conrad Grebel que, em nome de Deus, o batizasse com o verdadeiro batismo cristão, sobre sua fé e conhecimento, tá ok? E quando ele se ajoelhou com semelhante pedido e desejo, Conrado o batizou, visto que naquele tempo não havia ministro ordenado que desempenhasse tal função. Esse Conrad Grebel, ok, que faz esse primeiro batismo de um protestante, a história dele diz que ele teria abandonado o catolicismo antes até de Lutero, em 1506,
mais ou menos, ele abandonou o catolicismo. E depois ele aparece pregando contra o batismo de recém-nascido. Ok? Então, tudo indica que ele teve contato com anabatistas e agora ele voltando para o círculo, né, desses agora protestantes que estão contra a Igreja Católica, ele pega, então, começa a batizar as pessoas. E prossegue. Sem dúvidas, Fritz Blake tem razão quando escreve. Então, ele cita aqui um historiador, né? Ok? Fritz Blake tem razão quando escreve. Comprovou-se que Conrad Grebel e seu grupo, os que em Zurique se opunham ao batismo de infantes, já em 1524, sobre a base do Novo Testamento, tinham a convicção de que o batismo devia ser precedido pelo arrependimento. As pessoas impenitentes não deviam ser batizadas. Uma condição necessária para alguém ser batizado era atingir uma faixa etária que a tornasse capaz de se arrepender. Portanto, só as pessoas responsáveis podiam ser batizadas. O que esse historiador está falando, que eles defendiam, é o seguinte: a pessoa tinha que ter capacidade de decidir. Mas é óbvio, é claro, o cristianismo é uma decisão pela fé em Jesus. O batismo de recém-nascido, ele está errado. Todas as igrejas que batizam recém-nascidos, ok? Eles têm que se corrigir nisso. O batismo deles não é o batismo dos apóstolos. O batismo deles é o batismo que eles receberam da Igreja Católica. O batismo dos apóstolos, que estiveram guardados com esses anabatistas, que eles em diversos momentos vão defender, nós veremos documentos dizendo que eles existiam antes de Lutero, que eles mantinham o batismo dos apóstolos, um batismo válido de adultos. Lembre-se, como nasceu o batismo cristão? Os apóstolos não foram batizados, mas Jesus deu autoridade a eles para eles batizarem. E a partir disso, só podia batizar, ou seja, fazer discípulo, quem tinha recebido o batismo. Ok? E esse batismo que os apóstolos instituíram, que foi seguido pela igreja primitiva, alguém que tinha um batismo válido batizando outro, chega até os dias de 1500, os dias da Reforma. Ok? O que a Igreja Católica diz que ela conseguiu exterminar todas as igrejas que não aceitavam o batismo recém-nascido, ela diz que isso aconteceu próximo do ano 800 da era cristã. Isso não é verdade. Aqui na Reforma, nós estamos vendo historiadores ateus, agnósticos, até historiadores católicos dizendo haviam anabatistas sim antes da Reforma. Então, a Igreja Católica nunca conseguiu exterminar os anabatistas, é verdade. O comentário prossegue. Então, esse grupo lá na Suíça, ok, que recebe esse batismo de Conrad Grebel, que deve ter recebido o batismo dos anabatistas, então, alguns ali é dito que eles teriam se auto-batizado. Se fizeram isso, isso está errado. Ninguém pode se auto-batizar. Nós vamos encontrar o primeiro fundador da Igreja Batista, ele fez isso a princípio, mas depois ele se corrigiu, chamado John Smith. Ele encontrou anabatistas verdadeiros e foi batizado por eles. Abandonou o batismo católico, o batismo protestante, ok? E depois até o batismo, né, que ele fez se auto-batizando. O comentário prossegue. Esse grupo de irmãos fundaram a igreja que ficou conhecida como Irmãos Suíços e imediatamente sofreu perseguição, pois serão anabatistas tentando viver em um país protestante. A perseguição protestante em nada diferia da perseguição católica. Veja o que diz esse historiador. Inicio com a denúncia de Charles Lee, um historiador protestante. Ele diz: quem aplicava sistematicamente o castigo da fogueira aos hereges, e mesmo por delitos leves, eram os protestantes. Fato que tem sido reconhecido pela maior parte dos historiadores, mesmo os protestantes. Charles Lee denuncia 150 mil pessoas queimadas por delitos de bruxaria. Ou seja, quando fala de queimar bruxa, irmãos, muitos desses casos aqui a Igreja Católica fazia para matar a Igreja Pentecostal. Por quê? Porque existia um documento do ano 1000 da Igreja Católica, nós estamos no ano 1500, ou seja, 500 anos antes,
em que a Igreja Católica proíbe o pentecostalismo. Olha, se ela proíbe o pentecostalismo é porque existiam igrejas pentecostais também lá no ano 1000, tá ok? Isso é citado por um livro que é interessante vocês terem, 2000 anos de cristianismo carismático. Ele fala também de diversos grupos pentecostais que foram encontrados na história, tá bom? Então, esse livro é interessante, ele cita esse documento do ano 1000 da era cristã. Então, quando falava de pessoas sendo queimadas, está falando de Anabatista. Eu vou mostrar na história para vocês as famosas bruxas de Salém, eu já tenho falado com vocês, vocês vão ver que foi morto lá um pastor anabatista. Ok? Pelo fato dos seus filhos não serem batizados, esse pastor, eu vou contar a história dele para vocês, ele acabou morto pelos protestantes lá nos Estados Unidos, na história das bruxas de Salém. Ok? Bom, o comentário prossegue. Um dos irmãos que rejeitaram o batismo de recém-nascidos era William Heublin, que pregava entusiasmado contra essa prática, incentivando os pais a não batizarem seus filhos. Isso aqui a Igreja Católica era muito contra, e diz a história que Zwinglio chegou até adotar esse pensamento, mas depois voltou atrás. Provavelmente porque, lembre-se que o conselho político, ele determinava. E o batismo de recém-nascido trazia muito dinheiro para a Igreja Católica e agora vai trazer dinheiro para as igrejas protestantes. Você ser batizado, tudo isso era caríssimo, irmãos. Diz a história que o anabatista John Wycliffe uma vez encontrou um casal chorando, isso está no filme A Estrela da Manhã, John Wycliffe, A Estrela da Manhã, e diz que ele encontrou o casal e falou o seguinte com eles: por que vocês estão chorando? Eles falaram assim: porque nós não tivemos dinheiro para pagar o batismo do nosso filho. E aí que o filho morreu, não tinha dinheiro para pagar a cerimônia que o padre faz para tirar a alma do filho deles do purgatório, que é o limbo das crianças. Aí eles falam assim, e o padre ainda disse que cada vez que eu ver um vagalume piscando aí, é a alma do meu filho vagando na noite, sofrendo lá no purgatório. Aí o John Wycliffe ensina que tudo aquilo é balela, que aquilo não está na Bíblia. Tá ok? Então, quando, vamos dizer, os anabatistas se encontravam, eles vão pregar o mesmo para Zwinglio. E Zwinglio, a princípio, aceita, mas vai tirar dinheiro da igreja. Todo esse processo gerava uma grande riqueza para a igreja. E político, irmãos, seja no Brasil hoje, seja na Suíça lá em 1525, político ele quer dinheiro, eles estavam em guerras, eles estavam vivendo períodos de fome e eles queriam manter, né, toda aquela regalia, né? Então veja o que diz esse historiador, ok, chamado William Stepp, no livro A História dos Anabatistas. Ele diz: William Heublin, pastor de Wittkon, um pequeno povoado próximo de Zurique, na Suíça, né, parece ter sido o primeiro entre os irmãos suíços a pregar contra o batismo de infantes. Nesse mesmo ano, 3 pais de Zolicon recusaram batizar seus filhos. Um ex-sacerdote católico, né, chamado Johannes Brotli, apoiou a decisão deles. As represálias não demoraram. Heublin foi encarcerado em agosto e pouco tempo depois foi forçado a abandonar Zurique. Foi a insistência do batismo de crentes da parte de Heublin, Brotli, Grebel e outros que precipitou a crise que conduziu o debate de janeiro de 1525. Que debate é esse? É esse debate com Zwinglio sobre a questão do batismo de recém-nascido. Ok? Então, o que ele está falando aqui é que realmente muitas pessoas aqui agora no meio protestante, eles estão decidindo abandonar o batismo de recém-nascido. Isso aqui acontece na Suíça protestante. O que eu estou contando aqui para vocês é ainda a Suíça protestante. O que vai acontecer com eles é que eles serão mortos. Né? Zwinglio vai decidir pela morte deles. Por quê? Porque eram cristãos pregando a verdade. Infelizmente, Zwinglio
ele saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu dele. É assim que diversos historiadores descrevem Lutero, Zwinglio e Calvino. Todos eles saíram do catolicismo, mas continuaram fazendo a mesma coisa. E eu concluo aí. Em 1529, Zwinglio decidiu atacar as regiões católicas da Suíça. Em 1531, o próprio Zwinglio acabou morto em batalha. Como eu comparei para vocês, essas regiões católicas eram como estados, né? Vamos dizer que uma parte do Brasil serve ao catolicismo, outra parte ao protestantismo. Zwinglio, ele estava perseguindo os anabatistas, ok? Nós veremos que ele vai matar os anabatistas, e quando chega em 1529, 4 anos à frente, ele vai decidir atacar para tentar unificar a Suíça. E nessas batalhas contra os católicos, dos exércitos católicos, ele acaba morto. Então, irmãos, vejam essas histórias. É complicado. Se nós falarmos que esses homens eram cristãos, que estavam fazendo uma reforma cristã, isso aí nós acabamos ficando mal visto pela sociedade, porque então realmente o cristianismo que estava organizando todas essas guerras, não. Cristãos são aqueles que não estavam pegando em armas nem para se defender. Quando surgiam essas guerras, eles fugiam. Zwinglio está tentando, Zwinglio acredita que ele pode conquistar outro estado pela força e impor a fé protestante. É claro que isso está errado, né? Tá bom?